E o Ministério do Meio Ambiente prorrogou por mais um ano o prazo para os produtores rurais se inscreverem no Sistema do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Isto porque apenas 52%, ou seja, um pouquinho mais da metade das propriedades rurais do país foram inseridas no sistema. O CAR é obrigatório para todos os imóveis rurais, inclusive os de assentamentos da reforma agrária. É sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a analista de meio ambiente da FAMATO, Lucélia Ave. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Explique pra gente, o que é o CAR, afinal de contas? É um cadastro, quer dizer, de todos os imóveis rurais do Brasil todo, é isso? Isso, o CAR ele foi instituído pelo Código Florestal em 2012, regulamentado agora em 2014. Em maio deste ano encerrava o prazo, 5 de maio, encerrava o prazo para adesão. E o cadastro ele foi instituído uma forma do primeiro passo de regularização ambiental. Então, todos os proprietários, independente do seu tamanho, precisa estar cadastrado a esse CAR, ter esse documento, que ele vai ser o seu documento de regularidade ambiental. A gente não pode esquecer que antes do Código Florestal, de 2012, havia também cadastros rurais nos estados. Por exemplo, Mato Grosso tinha um. Essa base de dados migrou para o CAR nacional ou quem já era cadastrado tem que fazer um novo cadastro agora em nível federal? Então, aqui no estado de Mato Grosso, nós tínhamos o Cadastro Ambiental Rural do programa MT Legal desde 2008. 43 mil processos foram migrados para a base do SICAR, para essa base federal. Teve alguns processos que não foram migrados devido a pendências, devido a questões documentais junto ao órgão ambiental, mas nós tivemos uma grande quantidade, que foram esses 43 mil processos migrados para essa base. Como que se faz o cadastro? Os produtores rurais, eles podem fazer sozinhos, como eles podem procurar um profissional para estar fazendo o seu cadastro. Fazer uma comparação, funciona igual, por exemplo, declaração do imposto de renda, entra num site lá e vai fornecendo as informações dos dados, é isso? Isso, você baixa, um pouquinho só diferente a questão do sistema. Você entra na internet, baixa esse sistema, que é um módulo offline no seu computador, trabalha com a parte da inscrição das informações toda offline e depois você retorna à internet para enviar essas informações para o sistema. As informações, os dados que o CAR pede para esse proprietário rural, o que ele tem que informar? Exemplifique aí para a gente. São informações do imóvel rural, informações se é propriedade, se é posse, se vocês, qual que é o documento que você tem para comprovar aquela propriedade. Dados pessoais do proprietário, tamanho de área de preservação permanente, área de reserva legal, se ele tem área de uso restrito, como que está a propriedade dele, é um mapeamento da propriedade dele. E ele precisa, por exemplo, recorrer à escritura, à titulação do imóvel, a imagens de satélite, a assessoria de algum profissional, de algum engenheiro agrônomo. Explique. Isso, o CAR ele não traz a exigência de um profissional habilitado para fazer o seu cadastro, pode ser o próprio produtor fazer isso. A orientação que a FAMATO passa para esses produtores é que se ele não tiver certeza das informações, do que ele está fazendo, que ele procure um profissional. O profissional tem um conhecimento de imagem, tem um conhecimento da questão da imagem de satélite, se precisar fazer algum cruzamento para saber a data de abertura da sua área, como que está a situação da sua reserva legal, o profissional sabe fazer isso. O proprietário já dificulta um pouco mais. Agora vamos imaginar algumas particularidades. Sucessão familiar. Tinha um proprietário rural que faleceu, tem os herdeiros, mas está naquele processo ainda de inventário. Numa compra e venda ainda que não fez o registro. Ou no caso dos assentamentos rurais, que ainda depende ainda de uma titulação. Mesmo nesses casos, quer dizer, provisórios, quem está ocupando a terra tem que fazer o cadastro no CAR e faz de que forma, já que não tem o documento definitivo? Tem que fazer. No cadastro ambiental rural, no sistema, ele tem várias opções de você comprovar aquela documentação. Então, se você está num processo de regularização ainda, que seria um inventário, essa sucessão, você vai colocar que está em processo de regularização e informar na observação toda essa questão ainda que está para fazer as transferências. No caso de assentamento, a responsabilidade de fazer os cadastros dos assentamentos é o INCRA. Então, o INCRA está fazendo dos assentamentos federais e dos assentamentos estaduais é o Intermate. Então, se o proprietário não tem um documento definitivo ainda, ele não tem o título dessa área, o INCRA não forneceu isso, é de responsabilidade do INCRA fazer esses cadastros. E qual que é a utilidade do CAR? Para que se faz esse cadastro ambiental rural? O cadastro ele é um mapeamento da sua propriedade. A intenção do governo federal é mapear realmente o Brasil, identificar como que está essa questão ambiental no, estado no nível Brasil e nível estaduais também, para gestões públicas, planejamentos, até econômico, e monitoramento.
Com todas as áreas cadastradas, o monitoramento dessas áreas fica muito mais fácil. E vocês da FAMATO dão assessoria para quem quiser fazer o cadastro? A FAMATO tem trabalhado num projeto em parceria com o Senar e os sindicatos rurais. Já visitamos mais de 50% dos nossos sindicatos rurais com palestras e oficinas, mostrando para o produtor as principais mudanças, o que ele precisa fazer e as oficinas para orientar como ele fazer esse cadastro sozinho. Obrigado e bom dia. Obrigada.